Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da escola sabatina será Conhecer a Verdade. O texto que serve como base para o nosso estudo, texto muito conhecido de João capítulo 8, verso 32, que diz: Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Antes de podermos aprofundar um pouco no nosso estudo de hoje, eu gostaria de desafiá-lo para poder orar junto comigo pelos pedidos que chegaram até esse momento na nossa comunidade de oração. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra entendemos que estamos vivendo realmente dias desafiadores. Hoje estudaremos sobre a importância de conhecer a verdade para que sejamos libertos. Ajuda-nos, através do Teu Espírito, a compreendermos o que o Senhor tem para nós. Mas não apenas isso, Senhor. Colocamos diante do Senhor cada pedido que foi feito aqui na nossa comunidade de oração. Cada pessoa que está orando junto conosco e que acredita no poder da intercessão e principalmente no poder de Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que nós chegamos diante do Senhor e te dizemos, a gente sabe o que está querendo, mas talvez aquilo que a gente pensa que vai ser o melhor não seja. Então submetemos a nossa vontade à tua, mas pedimos apenas uma coisa. Por favor, entra em cena e responde a nossa oração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto que acabamos de ler, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus está ligando aqui, ou está destacando duas palavras aqui. Conhecer e verdade. Conhecer e verdade. Essas duas palavras entram aqui em destaque. Nós precisamos ter um conhecimento. Hoje nós vivemos numa era, que é a era da tecnologia. Olha, com a força de um clique, a gente tem a oportunidade de poder navegar em um mundo de conhecimento, que é uma coisa que nunca, em nenhuma outra geração, esteve tão disponível a cada um de nós. Por outro lado, isso tem criado um fenômeno muito interessante dentro da nossa sociedade. Essa geração pós-moderna, é uma geração que tem se tornado uma geração rasa dentro daquilo que é o conhecimento. Sabem muita coisa a respeito de muitos assuntos, mas não conseguem se aprofundar em nada. E essa é uma verdade também no que diz respeito a isso, a palavra de Deus. Houve um período, a minha geração não foi uma geração como essa. Minha geração é ainda a geração que fez parte da era moderna. Para essa época, o modernismo, nesse período, a geração que fez parte dessa, nós precisávamos ter um conhecimento mais aprofundado das coisas, porque tudo tinha que ser provado dentro do laboratório. Então, a minha geração foi uma geração que viu muitos debates teológicos, onde os indivíduos se encontravam e começavam a debitar o conhecimento que tinham, o entendimento que tinham a respeito da palavra de Deus, e quando chegava no final, não eram poucas as histórias de pessoas que diziam, você me convenceu, eu agora estou junto contigo, vou para a tua igreja, vou seguir aquilo que você está colocando. Por quê? Porque havia um conhecimento muito mais aprofundado do que existe hoje em dia. Hoje, os mesmos debates podem acontecer numa era pós-moderna, mas como nós estamos falando de um período em que o conhecimento é muito raso e, ao mesmo tempo, a verdade se tornou relativa, e aqui entra a segunda palavra, verdade, as pessoas são capazes de dizer, ok, eu entendi o teu ponto de vista. O que você tem é um ponto de vista, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mas Jesus está falando aqui de conhecer, e conhecer implica num conhecimento profundo do quê? Da verdade. Existe uma verdade. Não existe mais de uma verdade, existe uma verdade. Tudo o que não for a verdade é mentira. Há um princípio básico. Você tem que conhecer a verdade e a verdade vai efetuar em você um desdobramento. E verdade, quando o assunto é Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser entendido à luz do grande conflito entre as forças do bem e do mal. No meio do grande conflito, você encontra um ser que está fazendo absolutamente tudo o que pode para tentar nos desencaminhar, para tentar fazer com que desistamos da Bíblia, a palavra de Deus, com que desistamos de seguir a Cristo Jesus. Por quê? Porque haverá um momento, como nós estudamos durante todo esse trimestre, em que
as forças coligadas do mal irão agir para tentar fazer com que a mentira que foi apregoada pelo dragão, desde lá do começo, principalmente duas delas que se destacam, a imortalidade da alma e ao mesmo tempo a guarda do domingo, o domingo no lugar do sábado, que essas verdades sejam colocadas diante do mundo todo, até mesmo por imposição. Se nós não estivermos firmemente alicerçados na verdade, seremos completamente arrastados por essa onda. E eu me preocupo muito com essa geração. Nós temos visto alguns movimentos acontecerem, principalmente com essa teologia progressista que tem tido lugar agora, onde as pessoas mencionam a Bíblia tem que ser entendida à luz do tempo em que ela foi escrita. Tem muita coisa que está aqui que reflete a cultura da época do profeta. Então, a gente não pode levar a ferro e fogo tudo que aqui está. E aí você começa a relativizar um monte de coisa. Quando você fala sobre comportamento humano, algumas coisas que a Bíblia vai chamar de pecado e de abominação, na teologia progressista, na verdade, não é pecado, não. Desde que seja entendido à luz do amor ou à luz do relacionamento com Deus, está tudo certo. Hoje, dentro dessa mesma linha de teologia progressista, muitos líderes proeminentes da igreja têm se levantado dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Você tem que colocar um filtro aqui no contexto da Bíblia, porque você não pode levar a ferro e fogo tudo aquilo que aqui está. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo ele vai mencionar que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. E que nós devemos ser achados diante de Deus como alguém que maneja bem a palavra da verdade, que conhece bem. Portanto, conhecer a verdade é a garantia que nós podemos ter de que quando os ventos de doutrinas falsas chegarem, nós não seremos levados por ela. Veja, o que Ellen White vai mencionar no livro Grande Conflito, na página 489 e 490, exatamente a respeito disso. Olha o que está para poder acontecer diante de nós. Dá uma olhada nisso. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Vou fazer aqui uma pausa. Percebe que o que o inimigo está tentando fazer e vai buscar fazer é aprisionar as pessoas numa armadilha para que elas não tenham a possibilidade de alcançar a salvação e a vida eterna. Isso aqui é uma coisa séria. Estamos falando sobre o destino eterno de cada um de nós. E o texto continua. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Deixa eu fazer aqui outra pausa. Quando ela fala sobre o espiritismo, a gente precisa lembrar que ali, pelos idos de 1848, quando começaram aquelas pancadas misteriosas lá em Nova York, com as irmãs Fox, que começaram a ver vultos, começaram a ouvir barulhos na casa e estabeleceram uma espécie de código de comunicação com aquelas pancadas misteriosas e segundo elas, o que acabou acontecendo é que naquela casa um caixeiro viajante havia sido assassinado e o corpo dele estava enterrado lá no porão da casa. E quando as pessoas foram procurar, realmente encontraram a ossada de alguém que tinha morrido ali. As pessoas ficaram com muito medo na época. Inclusive a família separou as duas meninas, uma foi para um lado, outra foi para o outro. Mas o conhecimento a respeito dessas pancadas misteriosas e da comunicação com, teoricamente, o espírito dos mortos, começou a se disseminar naquela época. Enquanto a maior parte das pessoas olhavam para aquilo e encaravam aquela situação como uma verdadeira aberração, ela não escreveu. O Senhor me mostrou que aquilo que está acontecendo lá em Nova York com as irmãs Fox vai tomar o mundo todo e vai ganhar uma notoriedade tremenda. Quando você olha hoje para a maior parte dos filmes que são feitos por Hollywood, a grande maioria deles trabalha em cima de uma premissa: imortalidade da alma. Alguma coisa que na época em que isso foi escrito não era nem sequer se pensava nisso. É a mesma coisa que o inimigo disse lá para Eva em Gênesis capítulo 3. Certamente não morrerás. Então ela vai dizer, o primeiro lança o fundamento do espiritismo. E o segundo, qual o segundo? A guarda do domingo, a santidade do domingo. Ela vai mencionar
O segundo cria um laço e afinidade com Roma. Nós já vimos na lição da semana passada que a própria Igreja Católica, ela estabelece que todo mundo protestante que guarda o domingo o faz como um reconhecimento, queiram ou não, como um reconhecimento àquilo que é a notoriedade ou a excelência, a superioridade que tem o bispo de Roma sobre os demais. Porque foi o bispo de Roma que sancionou a mudança do sábado para o domingo. Na teologia católica, quando você vai estudar, é dito plenamente, a Bíblia, de forma clara, manda que o sábado seja guardado. Mas a Santa Igreja Católica, entendendo que recebeu autoridade da parte de Deus, através do bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro, e tem chaves para poder abrir e fechar, e o que for aberto não vai ser fechado, o que for fechado não vai ser aberto, ela mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Por isso, no catecismo, já não aparece mais lembra de sábado para santificar. Lá vai aparecer guardar domingos e festas. Na explicação está dito, pela autoridade concedida à igreja, o dia de guarda foi modificado. Então, não é alguma coisa que acontece de forma velada, é de forma clara. Então, entretanto, o que a senhora White está dizendo, que a guarda do domingo, a santidade do domingo, ela cria um laço de afinidade com Roma. E aí ela vai terminar dizendo, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo e por cima do abismo, por sobre outro abismo, segurará a mão do poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Isso aqui é uma coisa muito séria. E é interessante notar isso aqui, porque um fenômeno hoje está acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte. Eu ousaria dizer no hemisfério norte, na velha Europa também, muito disso já está acontecendo. O espírito de ecumenismo, o estender a mão por cima do abismo para poder ligar as pessoas e as denominações. A gente fala sobre aquilo que a gente tem em comum, a graça de Deus e ao mesmo tempo o amor de Jesus. A gente não fala sobre as diferenças, o não fazer o proselitismo. Eu menciono, a gente não deve fazer o proselitismo pelo proselitismo, mas uma coisa é fato, nós temos uma verdade para esse tempo que destoa de todas as demais denominações. A imortalidade da alma, a santidade do sábado, né, em detrimento do domingo. O homem é mortal. Essas verdades têm que ser levadas em destaque nesse tempo, porque esses elementos farão com que o mundo seja enredado. Mas aqui o texto está dizendo que os primeiros a estender a mão por sobre o abismo, de um lado, segurando a mão do espiritismo, do outro lado, do poder romano, serão os Estados Unidos da América do Norte. E o que a gente vai vendo hoje é exatamente isso, no hemisfério norte como um todo. Mas de maneira muito especial, nos Estados Unidos da América do Norte, as igrejas estão fechando, muitas delas se tornando bares, lugares de festa. Uma geração de crentes está morrendo e não está levantando uma outra para poder, com firmeza, para poder se levantar e dizer, nós temos um princípio. A teologia progressista tem reinado de forma quase que absoluta, onde toda a verdade de Deus tem sido colocada em xeque. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Para sermos libertos desses enganos dos últimos dias, temos que conhecer profundamente a verdade e estar firmemente alicerçados nela. Toda vez que alguém disser para você que você deve relativizar o assim diz o Senhor, cuidado. Essa é a voz do inimigo falando através das pessoas. Por mais que seja tentador acreditar nessas pregações, devemos estar alerta. Vivemos o tempo do aparecimento de Jesus. Esteja firmado na verdade e ela vai te libertar no tempo da crise. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, eu estudo a lição. E você?